Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus dê entendimento dessa mensagem quando você ouvir essa mensagem do Senhor. Esse estudo fala sobre quem vem roubar, matar e destruir. Está em João 10, capítulo 1 ao 21. Mas antes da mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho quando postar a próxima mensagem, você será notificado e deixa aquele like, mostrando para Deus e para o YouTube que você gostou dessa mensagem. Compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos. E também não retenha essa mensagem, amém? Divulgue esse canal para a glória de Deus. Vamos lá na mensagem? Segundo o contexto do capítulo 10 de João, Jesus não se referiu ao diabo como o ladrão da parábola. Daí fica uma pergunta em nossa mente. Então, quem era o ladrão do trecho de João 10? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus abordou uma questão que já era um problema naquela época: a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola se referia diretamente à condição em que se encontravam os judeus, com líderes acovardados, alguns deles verdadeiros saqueadores e ovelhas vulneráveis a qualquer tipo de ataque. No decorrer dessa parábola, Jesus colocou 4 figuras-chave. A primeira figura-chave, as ovelhas, representa o povo de Deus. Naquele momento, Jesus já falava diretamente aos judeus, mas ele apontou que haveria outras ovelhas em outro aprisco que se reuniriam todas, judeus e gentios, em um só rebanho. A segunda chave, o ladrão ou assaltante. No primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobre por outro lugar, sem ser pela porta, é ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? Todo aquele que não entra pela porta e utiliza por outros meios para entrar no aprisco. Jesus disse que ele é a porta que leva à salvação. Aleluia. Dessa forma, amados irmãos e amigos, entendemos que o objetivo central do ladrão é entrar no meio das ovelhas. Ele quer entrar de todas as formas, menos pela porta. A terceira chave, o assalariado ou mercenário. Jesus faz uso da figura do assalariado para ilustrar aquela pessoa que exercia suas funções por dinheiro. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Na verdade, ele não se importa com as ovelhas e teme pela sua própria vida. Assim como contava seus salários, contavam também seus esforços. Em sua situação de risco, abandonariam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. E a quarta figura-chave, o bom pastor. Jesus é o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz e ele dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é capaz de entregar sua vida pelas ovelhas, mas o bom pastor sim. Jesus entregou sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. Ao se identificar com a porta, Jesus apontava para o seu caráter. Ao se referir como bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Se colocou como o único com capacidade da vida pelas ovelhas. Se mostrou o único capaz de pastorear, conduzir e reunir todas as suas ovelhas em segurança. Tudo isso sob a permissão do Pai, mesmo falando de uso de parábolas. Os judeus não compreenderam o que Jesus quis dizer. Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. Verdadeiramente, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ele me conhece. Ou seja, e elas me conhecem. Glória a Deus. Mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda procuraram ter acesso ao aprisco por outros meios e continuavam a pensar que o legado de Jesus era uma loucura, como expôs o apóstolo
Paulo em 1 Coríntios 22, 24, diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como o ladrão rouba, mata e destrói? Uma pergunta, repetindo, como o ladrão mata e rouba e destrói? A intenção do ladrão, quando invade um lugar, é simplesmente subtrair o que ele puder. Um ladrão não mede as consequências, se vai destruir algo ou se alguém pode perder a vida, para que ele consiga o que pretende saquear. Os falsos profetas e pregadores irresponsáveis também não medem o teor de suas palavras. Falam com o objetivo de subtrair o que pode das ovelhas. Não entram pela porta e nem apontam para ela. A leviandade de seus atos pode levar as ovelhas à destruição e à morte espiritual. Jesus nos deixou explícito este aviso, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fique atento, avise-os de tudo antecipadamente. Naquela época, os religiosos estavam fazendo da casa de Deus fonte de seus interesses. Qualquer pessoa que se opusesse ou confrontasse com a verdade era perseguido. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi perseguido pelos religiosos até conseguirem condená-lo. Tentaram de todas as formas tirar-lhe a vida para que continuasse administrando seus próprios interesses. Sabemos que era necessário que o bom pastor entregasse a vida pelas ovelhas. Jesus deixa claro: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebida do meu Pai. Amém? Cristo venceu na cruz e nele alcançamos a salvação. Mas o ladrão continua agindo da mesma forma nos tempos atuais. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com a história de que inventaram há muito tempo, e sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amém? Por isso, amados irmãos e amigos, ouçamos sua voz e nos apegamos à sua palavra. Jesus é o bom pastor e todo aquele que aponta para a porta e entra por ela encontra pastagem. Que andemos nos seus caminhos e que estejamos atentos a qualquer um que atente entrar no nosso meio, que não seja através da porta que é Jesus. Aleluia. Façamos, amados irmãos e amigos, como os irmãos em Bereia, relatados em Atos dos Apóstolos 17, do 10 ao 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. A igreja que é fundamentada na palavra de Deus, somente nela não deixa o ladrão entrar, causando destruição e morte. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus dê entendimento dessa palavra em vosso coração. Para a glória de Deus. Amém.